Como eu comentei, essa é uma obra que eu acompanhei em partes, mas com a questão de consultoria, e não estive em tempo integral nessa obra. Aí o que acontece? Uma coisa que é muito comum, um erro habitual da maioria das pessoas, é achar que forro, quanto mais melhor. Né? Talvez por uma crença de experiências anteriores ou da construção mais antiga, achar que quanto mais alto, mais fresco, melhor, mais espaço, e nem sempre é assim. Fique atento a alguns detalhes. Por exemplo, se o forro de um ambiente é alto demais, eu vou gastar mais com acabamento e pintura. Por quê? Toda essa região aqui, se esse forro rebaixa 30 centímetros, eu tiro uma faixa de reboco, pintura, revestimento de 30 centímetros de todos os ambientes. Então eu gero uma economia construtiva. Nesse caso, dessa casa específica, definitivamente temperatura não é um fator para decidir a altura de gesso, porque essa casa é muito fresca. O sol está rachando lá fora, agora é quase meio-dia e aqui dentro está gelado, sem exagero. Aqui dentro dava para usar um agasalho. Então assim, a casa não está só fresca, a casa está fria, realmente fria. E a varanda dos 4 lados dessa casa não permite que o sol, em hipótese nenhuma, em nenhum horário do dia, toque nenhuma das paredes externas. Ou seja, essa casa nunca fica quente, tá? O telhado cerâmico, ele já é um apaziguador de temperatura, né? O telhado cerâmico, ele já faz uma espécie de caixa térmica. O telhado cerâmico, ele tem uma proteção térmica muito boa. Então, num dia quente, se você tiver numa casa de telhado metálico, ela vai estar naturalmente mais quente do que uma de telha cerâmica. Uma telha cimentícia esquenta mais do que uma telha cerâmica. Então, já é um bom isolante. Essa telha cerâmica ser branca, melhor ainda. Ser branca esmaltada, melhor ainda. E com o pé direito que tem essa casa, no eixo da casa aqui, chega a ter 6 metros de altura. Então o telhado está muito lá para cima. Esse forro está em menos da metade da linha do chão para o topo do telhado, só para vocês terem ideia. Então tem muito espaço lá em cima. Eu não preciso me preocupar com temperatura. Então se esse quarto tivesse... Aqui, por exemplo, está com quase 3 metros, ou exatamente 3 metros de altura esse forro. Esse forro poderia vir tranquilamente para 2,80 até 2,70. Então, imagine, aqui talvez a referência seja melhor. Essa porta tem 2,10. Então, eu tenho 90 centímetros aqui para cima. Essa altura eu poderia reduzir aqui para 40, menos da metade. Esse aqui é 90, aqui é 45. Eu poderia baixar um pouco mais, 40. 40, eu teria esse forro a 2,5. Não precisa tanto, é verdade. Aí seria forro de banheiro. Mas 2,60, 2,70 estaria muito bacana. Se você quiser trabalhar com móveis planejados, com guarda-roupa mais alto, com esquadrias maiores, tudo bem levar esse quarto até 2,80. Mas 3 metros é dispensável, não tem essa necessidade. Aí o que acarretaria? Essa economia de reboco, essa economia de pintura e, acredite, também uma economia de iluminação. Quando eu tenho um forro mais baixo, eu vou ter um poder de luminosidade, um aproveitamento da luminosidade melhor, porque a lâmpada não vai estar tão distante, então eu tenho um melhor aproveitamento. E o detalhe que para mim é o mais importante, nesse caso específico, que eu acho que deixou a desejar, é que o quarto fica aparentando ser estreito. Quanto mais você eleva o telhado, a ilusão de ótica é que as paredes vão te comprimir. Então, se esse forro estivesse mais baixo, visualmente esse quarto estaria muito mais confortável, porque ele aparenta ser mais largo. Agora, repara só, o ponto crítico nesse caso específico e nessa obra, que eu entendo que foi uma falha de cota de gesso, foi nos banheiros. Porque esse banheiro, ele é bem mais estreito, repara só, né? Natural, a medida de banheiro, ele está aproximadamente aqui com 1,5, é um banheiro confortável, mas também com forro de 3 metros. Então observe que talvez aqui não dê tanto essa sensação na câmera, mas quando a gente entra nesse banheiro, a sensação é que a gente vai ser esmagado por um corredor, como se ali tivesse muito apertado. Esses 3 metros eu poderia seguramente abaixar meio metro desse gesso. Então esse gesso que está aqui hoje, ele poderia vir logo acima dessa caixinha de energia. Então aqui esse ponto está mais ou menos a 2,20,
aqui 2,30, ele poderia vir para aqui, assim, ó. Então ele poderia estar muito mais baixo que isso, e o banheiro daria um aspecto muito maior de conforto, porque o banheiro parece mais largo. É muito comum a gente entrar em banheiros com forro a 2,50, 2,60, e ainda assim a gente não toca no gesso, tá? Eu sou uma pessoa um pouco acima da média, eu tenho 1,90 m de altura, e ainda assim, observe, 2,10 aqui da porta, ó, um forro de 2,50, eu não estaria tocando no gesso. Então, isso é uma informação que eu acho interessante. Você que vai fazer o forro na sua casa, não fique pensando sempre que quanto mais alto, melhor. Não é simples assim. Dependendo do seu ambiente, esse hallzinho aqui, por exemplo, ó, que vai funcionar como uma espécie de closet do quarto transitando para o banheiro, aqui eu, particularmente, optaria até por colocar o forro na altura disso daqui, ó, zerava ali na porta, certo? Sumiria com esse detalhe. Mas aqui não é de todo perdido, porque uma vez que está previsto umas prateleiras aqui de concreto, umas pré-moldadas, engastadas aqui na parede, isso aqui vai servir como um maleiro, né? Pode colocar coisas aqui mais para cima, então acabou que isso aqui ficou uma área útil, não é de todo perdida. Mas quando for fazer forro, quando for na sua obra, ou você que executa a obra, fique atento ao nível do forro. Não é tão simples assim. Quanto mais, melhor. Se o seu ambiente for pequeno, quanto mais baixo o forro, mais confortável. Isso vai funcionar para banheiro, halls, corredores, tá? Então, se você tem uma área muito estreita, quanto mais baixo o forro, mais agradável vai ficar essa área.